O nosso bate-papo de hoje será ministrado novamente pelo Fábio Schiavon, que é o técnico da Preâmbulo, o Leonardo Morales, que é um advogado e conhece toda a realidade de vocês, e hoje também contamos com a presença do Fabiano Marchiorato, que é um consultor da Preâmbulo que cuida da gestão da qualidade jurídica, e também tem muito conhecimento sobre o assunto que será apresentado hoje. O Conexão CPJ de hoje será sobre automação e monitoramento na prática. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, peço por gentileza que enviem no chat e farei logo após a demonstração, tá bom? E também fiquem à vontade para fazer perguntas no final do nosso bate-papo, que vamos ter um tempinho para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Então agora eu passo a palavra para os nossos apresentadores aí e para os nossos consultores, ok? Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Conexão CPJ. Eu sou o Fabiano Marchiorato, estou aqui com o Leonardo e com o Fábio, e sejam muito bem-vindos mais uma vez. Bom, vindo, né, de encontro aí aos nossos encontros anteriores, né, hoje a gente vai falar sobre monitoramento automático de processos, gente. E o que que é o monitoramento automático de processos? Ele é basicamente um monitoramento diário dos andamentos processuais de forma completamente automática. Espera aí, mas o que que é isso, né? Como é que isso funciona na prática? Ele acontece sem nenhuma intervenção do usuário, claro, a não ser no momento da inclusão do processo, né, nesse serviço de monitoramento. Mas como é que esse serviço funciona? Você faz a inclusão, né? Os meninos vão mostrar exatamente como isso funciona na prática no CPJ, mas basicamente você tem o monitoramento todos os dias dos processos que você eleger, né, para realmente entrar nessa ferramenta, e você recebe dentro do seu CPJ toda e qualquer movimentação do processo. Vamos lá, vamos pensar como é que isso vai funcionar, né, efetivamente. Hoje, como é que você faz para ter os andamentos dos processos dentro do CPJ? Tá? Depois o Leonardo vai falar um pouquinho sobre o Capture, que é uma outra ferramenta que já existe. Mas hoje, basicamente, você tem que entrar no site do tribunal, recortar o número do processo do CPJ, cola lá no site do tribunal, vem o andamento, recorta o andamento do site do tribunal e cola no CPJ, né? A gente tem que fazer uma volta, né, gigante para poder incluir, né, o andamento dos processos dentro do sistema. E pior, né, gente? Você tem processo que você precisa monitorar toda semana, todo dia, né? Então, essa é a vantagem do monitoramento automático agora, onde você faz um cadastramento desse processo de forma automática no CPJ, né? E a partir, né, desse cadastramento do processo, né, na nossa equipe técnica aqui dentro do CPJ, isso tudo feito diretamente pelo sistema, você começa a receber dentro do seu CPJ toda e qualquer movimentação dessa base de processos. Então, qual que é o objetivo, né, do monitoramento automático? Primeiro, né, lembra que a gente sempre fala que se você não quer ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô, né? Então, a gente precisa pensar que se essa atividade sua do seu escritório, ela é repetitiva e ela é volumosa, ela precisa ser automatizada, né? Claro, não todo mundo no mesmo ritmo, não todas as atividades ao mesmo tempo, mas você já precisa olhar para a automação com esse olhar um pouco mais generoso, onde se você tem um volume, né, se você tem um estagiário, ou um advogado, ou um administrativo, que fica ali o dia todo só acompanhando processos, né, recortando andamentos do site, cola no CPJ e assim por diante, já abre uma tarefa ou abre uma agenda para um advogado, você precisa, né, pensar na ferramenta de automação para melhorar um pouco esse fluxo de informação dentro do seu sistema. Então, basicamente, né, você paga, você inclui, né, os processos no monitoramento, você paga por eles, né, no momento da inclusão, você tem o crédito que você compra lá previamente junto à Preâmbulo, e você vai fazendo a gestão, né, desse monitoramento de uma forma muito mais tranquila. Você não precisa mais entrar, né, no site do tribunal, principalmente quebrar o CAPTCHA, né, que é aquela história lá de você ter que colocar lá aqueles caracteres ou dizer, né, quantas imagens, quantas figuras são parecidas ou são iguais, né, naquele acompanhamento processual, e você já tem isso diretamente dentro do seu CPJ. Então é importante, gente, a gente está aqui hoje, né, para mostrar para vocês essa ferramenta e também ouvi-los, né, no sentido de que essa ferramenta é super nova, a gente acabou de lançar, então a nossa ideia aqui também é de ouvir as sugestões de vocês, né, aí no chat, para que a gente possa melhorar cada vez mais essa ferramenta. Então, eventualmente,
Se tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder hoje, a gente promete que traz para vocês ou no próximo webinar, ou a gente responde para vocês por e-mail. Mas, basicamente, o Fábio e o Leonardo vão mostrar para vocês como funciona todo esse fluxo de inclusão de processos, de exclusão de processos, de como que faz para configurar no CPJ, para ele entrar na tramitação como tarefa ou comandamento, tem disparo de e-mail. Então, a gente tem uma série de ferramentas novas aí dentro, né, do monitoramento automático, que pode ajudar vocês, principalmente nesse monitoramento estratégico, né? A gente não pode deixar de falar aqui que o serviço de monitoramento ele não se confunde com o serviço de publicação ou de intimação, né? Lembra sempre que isso a gente tem que usar, né, esse monitoramento, esse acompanhamento mais estratégico para se antecipar as decisões nos processos. Então, é bem importante que vocês lembrem que esses serviços não se confundem e a gente vai mostrar para vocês agora como é que ele funciona dentro do CPJ. Boa tarde, pessoal. Tá falando é o Fábio, sou consultor da Preâmbulo. Feliz aí mais uma terça-feira aí com o Fabiano, com o Leonardo aí, que só engrandece aí as nossas terça-feira aí. E pegando o gancho do Fabiano e na questão estratégica, a gente tem que definir o monitoramento nessa linha mesmo. Uma ideia que a gente vai passar. Por que a gente fala isso? Porque se a gente dividir o monitoramento, conseguiu dividir algumas etapas bem distintas. O Fábio, ele só quer monitorar e ver na tela do processo dele o que tem de monitoramento. A partir dali, tem várias etapas que vão depender de como o escritório trabalha, qual é a noção que a pessoa vai ter. Ah, eu quero esse específico andamento, abrir uma tarefa simples na agenda do Leonardo e assim por diante. Então, a primeira coisa é eu poder vincular esse processo dentro do meu monitoramento. Acho que todo mundo está visualizando minha tela aí, né? Então, e aqui a gente vai ver os processos no CPJ e eu vou ter o símbolo aqui do lado aqui. Pega aí, opa, o símbolo aqui do lado. Gente. É um fórum. Isso mesmo. E aqui eu vou incluir, clicando em cima, vou incluir no monitoramento, aqui eu vou poder incluir em primeira instância, segunda instância e instância superior. Já ressaltando a questão dos créditos, cada crédito, cada instância que você colocar, ele vai utilizar um crédito. Então, se eu colocar o processo na primeira instância e na segunda, eu vou utilizar 2 créditos para monitorar esse processo. Então, aqui a gente pode ter já uma gestão. Esse é na primeira instância, esse na segunda, e assim por diante. Ao configurar isso, ele vai ficar aqui no azulzinho, e quando eu clicar, eu vou ter a opção de abrir monitoramento. Então, essa é a primeira etapa. Então, coloquei 50 processos para monitorar, então, 50 eu vou abrir aqui, monitoramento. E aqui ele vai trazer para você uma tela dos andamentos que monitorou. Então, você não teve que fazer intervenção do usuário. E nesta tela, você vai ter alguns recursos importantes. Primeiro, eu vou conseguir visualizar se tem links de documentos. Então, os links dos documentos vão estar aqui e eu vou poder baixar esse documento. Então, ele está te mostrando o link. Então, me trouxe o andamento e me trouxe o link dos documentos desse processo. Vou conseguir baixar esse documento. Tá? Os documentos que estão atrelados à movimentação, tá, gente? Não é a cópia integral do processo. Se eventualmente naquela movimentação tiver um despacho, tiver uma decisão, você vai conseguir extrair daqui pelo andamento monitorado. Vai lá, Fábio. Tudo bem, isso aí. E a outra questão seria qual? Cada andamento que eu tenho, eu posso visualizar ele aqui e eu posso falar, este andamento, eu quero criar uma tarefa. Então, a partir da visualização que eu estou aqui no meu canto, vendo os documentos, vendo os andamentos monitorados, eu posso clicar e ele me abre o evento. Então, o importante é você criar um evento específico para notificação. Então, a gente sabe que você tem sua tabela de eventos bem organizada, o que é prazo e tal. Então, você vai criar um evento específico. Não use os eventos que você tem hoje. Cria um novo. É um serviço novo, é um monitoramento novo, é um evento novo. E esse evento vai abrir aonde? Vai abrir na tela de quem você necessita para criar uma notificação para a gente. Então, a primeira etapa que eu digo é o quê? Eu tenho como visualizar os documentos monitorados na tela inicial. A partir dela, ver os documentos, criar a tarefa. E se eu entrar na tramitação, eu consigo ver quantos que foram monitorados e abrir aqui também, certo? Ao criar uma tarefa, ele vai criar a tarefa e vai logo criar também
vai colocar internamente o evento dentro da tramitação, porque eu criei essa tarefa. Então, essa é a primeira etapa que eu tenho. Então, você vai ter, como que eu vou conseguir trabalhar? Então, já tem a primeira etapa aqui. A segunda etapa seria eu entrar nesses 3 pontinhos nas opções e ver o monitoramento. Então, eu estava vendo de um processo, agora eu estou vendo tudo que está sendo monitorado. Se teve erro, se eu cadastrei e assim por diante. Aqui também eu vou conseguir ver o que está cadastrado, verificar andamento, verificar se tem documentos também, né? Mas o que é importante aqui? Eu preciso ter a ficha no CPJ cadastrado para monitorar um processo? Então, eu posso clicar em novo, né? Colocar a data aqui, clicar em novo aqui, deixar aqui, opa. Clicar em novo, deixar aqui, e aqui ele vai me abrir o quê? Eu poder cadastrar o documento aqui dentro, deixa eu só fechar aqui de novo, entrar, monitoramento, vamos lá, clicar em novo. Com a telinha para trás aqui, deixa eu dar um multitab aqui. Aí. Eu vou conseguir fazer o quê? Monitorar os documentos, os processos aqui dentro, e aqui eu consigo fazer o quê? Um pré-cadastro de algum processo que eu tenho. Por que isso? Porque eu posso monitorar o processo sem estar cadastrado a ficha. Quando eu clicar no meu pré-cadastro, ele vai abrir o cadastro básico para você incluir. Então, veja, pode falar, Pode Fabio. falar. Não, por que isso é importante, gente? Vamos pensar num processo que você está monitorando lá de um certo tribunal e que você ainda não foi contratado para atuar nele, né? Ou vamos pensar que o seu cliente ainda não foi citado, né? Você já sabe da existência desse processo, né, na base do seu cliente, mas ele ainda não foi citado e você não quer correr o risco de começar a atuar no processo, né, antes do tempo. Então, a gente pode usar aqui esse monitoramento nessa visão geral, ali naqueles 3 pontinhos da tela exibir do CPJ, você consegue fazer uma gestão exatamente daquilo que você tem dentro do monitoramento, já dentro do CPJ, ou aquele, como o Fábio vai mostrar agora, onde você pode ter uma ação resultante desse processo que você está monitorando. Então, pode ser uma ação nova que você distribuiu não porque já vai estar no teu CPJ, mas que você está acompanhando uma citação, pode ser um recurso de uma parte completamente diferente daquela do teu cliente, que você está acompanhando só por uma questão estratégica mesmo. Então, você tem ali várias possibilidades de usar esse monitoramento sem ter a ficha já, sem ter o processo cadastrado dentro do seu CPJ. E essa função aqui de você poder cadastrar ou complementar o cadastro ajuda já na tua agilidade. Eu coloquei 10 processos para monitorar. Esses agora eu vou cadastrar. Você pode ir deixando monitorando, olhando na tela principal e você vai monitorar. Então, isso te dá uma noção de você ter 2 regras. Eu posso visualizar individualmente aqui, eu posso entrar nos 3 pontinhos e ver tudo que eu tenho, fazer cadastros bem envolvidos e vincular alguns que não tenho. Então, essa é a ideia. Então, eu posso monitorar 50 processos e aqui eu estou vendo a tela inicial, posso ver documento, posso criar uma tarefa. Mas eu queria uma coisa de gestão melhor, uma coisa mais automatizada, mandar e-mail, criar uma tarefa automática. Então, a gente vai ter nas configurações e preferências as funcionalidades. Que daí o nosso amigo Leonardo ali vai falar um pouco sobre isso. Sim, senhor. Fábio, antes de tudo, eu vou te pedir a solicitação aqui para acessar a tua tela. Já liberei. Para não precisar ficar te incomodando ali para você ver. O que o Fábio disse aqui, pessoal, ele são as 2 primeiras etapas ali que a gente tem, que até aqui a gente falou apenas de inclusão e tratamento manual das tarefas que você pode fazer ali, como o Fábio disse. Então, você vai poder criar uma tarefa para um evento, tudo isso manualmente. O Fabiano disse no começo ali que também a gente tem muita questão ali de automação com o sistema. Até aqui, a automação que a gente teve foi no sentido de você não precisar ir no tribunal, não precisar ir dentro do fórum, em qualquer outra coisa, para olhar o teu processo. Pronto, aqui você já automatizou muito o teu sistema. O outro sistema que a gente vai mostrar que o CPJ também tem, se chama Capture, no final a gente vai demonstrar uma diferença dele ali, você precisaria ainda assim, por dentro do sistema, dar muitos mais cliques para chegar até onde você chega aqui fazendo uma vez. Aqui você faz isso uma única vez e sempre o teu processo vai entrar dentro do teu sistema de maneira automática. Então aqui a gente vem aqui, ó, em configurações e preferências, para continuar, configurações e preferências, e ele vai abrir essa tela aqui de preferências para a gente. A gente vai vir aqui em notificação de movimentação aqui no cantinho, e ele vai abrir essa telinha aqui. E aqui é onde
a segunda parte também muito interessante do sistema acontece. Veja que o Da Fábio mágica aqui... acontece, né, Léo? Aham, Da com mágica certeza. acontece. Da mágica acontece, exato. Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que, poxa, já tá bom, eu quero o sistema exatamente do jeito que o Fábio mostrou, não quero nada além disso. Então a gente vem aqui, ó, e essa opçãozinha aqui fica sem marcação. Acabou, o sistema ele vai funcionar até onde o Fábio mostrou ali para vocês, nada mais acontece. Agora, quando eu ativo essa opção aqui, veja que eu habilito outras situações. No primeiro momento, uma para abertura de tarefas e, num segundo momento, uma para criação de e-mail e envio de e-mail. A gente vai tratar elas aqui também de maneira separada, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai falar aqui da questão da criação de tarefas. Veja que o Fábio também já deixou pronto para a gente aqui um evento de notificação, e aí fica a dica dele que eu reforço, que é criar um evento específico para fazer a utilização desse sistema. E logo aqui em cima, ele já diz assim, ignorar movimentação anterior a 7 dias. Por que que ele faz isso? Veja, vocês vão incluir aqui nesse sistema processos antigos, processos novos. Então, processos que têm várias datas de propositura de demandas diferentes. Um processo que você foi contratado para atuar e o processo já está em trâmite. Então, tudo isso pode acontecer. Então, o sistema, para não abarrotar toda essa informação de 5 anos atrás para você, que muitas vezes nem é tão interessante nesse momento, para trazer para dentro do sistema, pelo menos, ele te dá essa opção e só traz aqui ignorar e trazer o que aconteceu em 7 dias. Ele puxa ali de 7 dias e você vai ter isso no teu sistema também, 7 dias. Feito esse primeiro esclarecimento, a gente vem aqui embaixo para evento de monitoramento, que o sistema mesmo diz para a gente ali, para somente enviar e-mail e informe um evento do tipo andamento. Se quiser enviar e-mail apenas, mas a gente não quer enviar e-mail aqui apenas, a gente quer uma criação automática de tarefas. Para a gente fazer isso, veja que aqui no evento notificação que o Fábio fez para a gente aqui, se eu abrir aqui dentro do notificação, o Fábio consegue trazer para a gente? Beleza. Vou só ver se a gente vai conseguir trazer. Peraí que eu vou trazer para você. Beleza. Não puxou, Fábio? Deixa eu deixar um pouquinho para baixo ali. Isso aí. Veja aqui, ó, dentro do evento notificação, o tipo desse evento que a gente tem aqui aparece como verificação. Por que que esse evento está como verificação? Como o próprio nome já nos sugere aqui em cima. Eu não quero que envie só para o meu e-mail, então eu vou fazer um evento do tipo verificação. Feito isso, eu vou enviar para o e-mail todas os meus andamentos que chegaram no sistema e também vou criar uma tarefa para todos eles. Mas aí eu te pergunto, para todos eles, você que está me assistindo agora, quer criar uma tarefa? Poxa, teve um despacho, teve um andamento lá que mandou teu processo concluso, um outro andamento de audiência, pô, muito importante. Então vai depender, porque você veja, é um monitoramento de andamentos, é tudo o que vai acontecer no teu processo. Eventualmente, você não quer que tudo isso vire uma tarefa, encheria demais tuas atividades aqui. Então o que que você pode fazer nesse momento? Duas opções. A primeira, esse campinho aqui, essa caixa em branco, ela pode ficar em branco. Se ela ficar em branco, todos os andamentos que você recebeu de maneira automática vão gerar uma tarefa nova. Gerou uma tarefa nova, ele vai aparecer dentro do teu andamento, no teu grid vai ter uma tarefa, nas tuas atividades também vai ter uma tarefa. Mas digamos que você não queira, você faz isso aqui que o Fábio fez, ó. Colocou sentença, quebra de linha, audiência, quebra de linha. Quebra de linha, ele deu um enter ali para ir para a linha de baixo, e essas palavras vão ser as palavras que o sistema vai criar uma tarefa, tá? É limitado a essas palavras? Claro que não. Você trabalha com tributário? Veja as tuas palavras que se adequam melhor à tua realidade. É previdenciário? A mesma situação. Trabalhista? Da mesma maneira. A gente que é instrumentador do direito sabe que de uma área para outra, o número de termos técnicos que a gente tem se diferem muito. Então, conforme a tua realidade e a tua necessidade no escritório, você pode vir aqui e fazer essa alteração. Mas para quem que vai ser criada essa tarefa, Leonardo, no segundo momento? Primeiro, para o responsável do processo, dentro da tua ficha do processo você vai ter lá cadastrado o responsável dos processos, e ainda para todos os advogados que estiverem lá dentro do envolvidos e pedidos, você consegue fazer o cadastro dos advogados que vão estar lá. Então, lá vai ter 1, 2, 3, 4 advogados, para esses advogados também essa tarefa vai ser aberta. Então, você tem a opção de clicar somente em um, somente em outro, ou ainda clicar nos dois, para que vá para todo mundo ali, tá? Feito isso, a gente encerra a primeira parte. Aqui a gente criou tarefa automática, tá tudo automatizado, tá tudo dentro de minhas atividades, tá? Pelo filtro, você não criou todas as tarefas, e daí fica aquela dúvida. Se eu não criei todas as tarefas, será que eu deixei alguma coisa passar? Aí que vem a parte do e-mail. Você recebe tudo que veio no teu e-mail. Então não há esse risco
Porque, primeiro, você já criou as tarefas as mais importantes. Qualquer coisa que poderia acontecer, você já definiu por palavras e já criou uma tarefa. Eventualmente, alguma coisinha que passou, porque o termo estava errado, alguma letrinha que faltou, ou então alguma coisa que você mesmo não se atentou ali nesse momento, que depois você pode vir e alimentar esse sistema também diariamente. Pô, essa palavra aqui eu quero que faça parte. Você vem e coloca. Então, tudo isso vai estar no teu e-mail. E mais uma vez eu reforço, o e-mail de quem daí? O e-mail do responsável do processo também, e o e-mail de todas as pessoas que vocês quiserem que apareça no teu processo. Então, ali, enviar para os processos com o e-mail envolvido no cadastro de pessoas lá no notificação. Então, a gente vem aqui dentro de pessoas, eu já vou abrir para vocês, e cadastra ali, no cadastro de cada uma das pessoas que fazem parte do processo, um e-mail específico. Para esse e-mail também vai receber todos os teus andamentos. E veja aqui que tem aqui embaixo uma outra informação que diz aqui, ó, o Fábio deixou configurado para gente 5 horas e 12 horas. O que quer dizer isso aqui? Iniciar notificação por e-mail às 5 da manhã. Então, antes de você chegar no teu escritório, tudo que aconteceu no dia anterior já vai estar lá para você por e-mail, para você fazer essa leitura. E tudo que acontecer durante o teu dia, dali para frente, vai ser um processo movimentou, alguma coisa aconteceu, eu estou trabalhando com o que eu já tenho. Então eu vou ali e 5 da tarde chegou tudo de novo. Eu já tive essa alimentação de manhã e de tarde. Antes de eu sair do escritório, eu posso ver já o que eu tenho para o dia de amanhã e assim eu posso fazer essa configuração. A gente deixou aqui como 5 e 12 horas por uma questão que a gente encontrou um meio termo ali ideal para essa utilização, para não chegar tanto e-mail de uma única vez, para você poder se controlar. Mas o sistema permite ali que você coloque, por exemplo, a hora que você quer que esse e-mail chegue. Então, o primeiro e-mail vai chegar a que hora? Está aqui toda a hora o horário que você pode definir. E de quanto em quanto tempo você quer receber esse e-mail? Também está aqui. Então, o sistema ali vai sendo retroalimentado durante o dia. Então, eu quero receber o e-mail de 1 em 1 hora. Tudo que aconteceu de 1 em 1 hora, o sistema traz para você, você vai ter isso aí. Pelo contrário, você deixa um prazo assim e o e-mail vai chegar para você também conforme forem sendo localizadas as movimentações nos teus processos, tá? Vou fechar aqui essa telinha rapidinho, só para complementar aqui o que faltou ali, que é o que ele fala do cadastro de pessoas. Então, eu venho no meu cadastro de pessoas aqui, e vou buscar uma pessoa aleatória aqui e vou dar um exibir. É aqui, ó, nessa caixinha de notificação que a gente clica para incluir os e-mails além do responsável do processo que a gente quer que vá todos os andamentos também. Então aqui a gente informa todos os e-mails, seja um, seja dois, lembrando sempre de fazer a quebra de linha. Coloquei um e-mail, eu dou enter para colocar o outro para ele ir para a linha de baixo, e assim sucessivamente, tá? Então veja que com essas definições que a gente fez aqui, tudo do sistema ele se conecta, porque num primeiro momento eu só com um clique fiz o cadastro do meu processo, 1 ou 2 cliques ali, clicando aqui, ou indo, como o Fábio mostrou, pelo tribunais de monitoramento aqui, incluindo uma lista de processos de uma única vez. Pega lá 10 processos com número único e coloca todos eles de uma vez. Então, esse primeiro momento você fez isso, tranquilo, fechou, tá certo. Num segundo momento, além de receber, você faz o tratamento, que é poder transformar isso em tarefa, poder transformar isso num e-mail e automatizar ainda mais as tuas funções. Repetindo o que o Fabiano falou no começo, eu até reforço uma outra posição. Não é só a questão da tecnologia, mas é uma coisa que o Fábio comenta com a gente. A gente não é substituído pela tecnologia, mas por quem sabe utilizar ela. Então, além das tarefas repetitivas que a gente evita aqui, a gente precisa de pessoas ali que saibam utilizar o sistema, que saibam dar esses 2, 3 cliques aqui para poder administrar isso, para poder fazer essa configuração que a gente fez. Então, assim fica muito mais fácil de você ver todo o fluxo do teu escritório sendo trabalhado. E ele vai interferir, por exemplo, para quem já usa o nosso web service de publicação da Preâmbulo? Não, ele não se confunde. Fabiano já disse isso e deixou muito claro que, poxa, a publicação, o que é, gente? A gente fez até o webinar para falar. Já foi ali a decisão que saiu no processo. Ela teve que ir para o Diário Oficial de Justiça. Depois que ela foi para o ela vai sair publicada. Quanto tempo, às vezes, e isso sou eu que estou falando porque eu vejo nos meus processos, então eu falo por experiência, que sai uma sentença e o cartório deixa aquela sentença parada no andamento processual e você nem se atentou que aquela sentença está parada e, de repente, é um processo bem complexo, que você quer um tempo a mais para analisar uma sentença extensa, alguma coisa do tipo, e você não viu, porque vai chegar só quando for publicado. Então, com o andamento e monitoramento aqui, isso aí você já veria o dia que foi incluído aquela sentença no teu andamento processual. O tempo que você ganharia, não só para fazer o teu recurso, mas eventualmente para pegar o telefone, coisa que dificilmente a gente faz hoje em dia, mas que serve muito, é ligar lá no cartório, poxa, o juiz já despachou, já sentenciou, tem como mandar, dar seguimento nesse processo, expedir as intimações. Então, tudo isso aí torna o dia a dia do escritório mais ágil e cada tempo que a gente ganha dentro do processo, é a gente que ganha, menos tempo que a gente
trabalha naquele processo. Tudo isso vem com a vantagem aí do serviço do monitoramento também. Vou até perguntar para o Fábio e para o Fabiano também, o que eles quiserem complementar para enriquecer ainda mais a nossa exposição aí, fiquem à vontade. Eu acho, Léo, que é interessante você só entra ali para mim no íconezinho do fórumzinho ali para mostrar para o pessoal novamente, porque aí são questões importantes para a gente falar de gestão, né, gente? Em primeiro lugar, que o Léo já trouxe essa informação, mas é bom reforçar que, por enquanto, tá, o monitoramento funciona para processos padrão número CNJ, tá? Então é bem importante a gente lembrar disso, que é bem importante que está ali, né, o número do processo. É muito importante que se fique atento também à escolha da instância, né? Então, a gente fala ali da primeira instância, segunda instância, instância superior, por quê? Porque alguns escritórios, eu espero que muitos, utilizam a ficha incidente para os recursos, né? E nem todos fazem isso. Então, é bem importante que não é porque você tem uma ficha incidente cadastrada do seu recurso que o CPJ vai ali identificar automaticamente como se ele fosse da segunda instância. Por que isso é importante? Porque às vezes existem outros incidentes processuais que são de primeira. Vai que é uma carta precatória, por exemplo. Então, não quer dizer que a ficha é .01, ela é necessariamente uma ficha de segundo grau e a .03, né, entre aspas aqui, tá? Muito entre aspas, da terceira instância, que a gente chama, né, tecnicamente de instância superior. E é muito legal, Léo, se você puder voltar ali também no ícone do monitoramento, lá em cima, nos 3 pontinhos, para mostrar ali, gente, o quanto é importante olhar, né, para o módulo de monitoramento. A gente chama aqui internamente de módulo, logo ele vai ter mais opções ainda. Porque aqui, gente, vocês vão ter a exata noção daquilo que entrou no monitoramento, daquilo que está efetivamente cadastrado, aquilo que pode estar com erro. Porque vamos pensar, vai que tem um número do processo ali do CNJ que está errado, que você cadastrou errado. No momento do monitoramento, ele vai avisar para você, tá? Ele tem um prazo ali para te devolver a informação, que hoje é de até 72 horas, tá? Mas isso acontece bem antes, mas a gente tem um prazo de segurança de até 72 horas para o nosso sistema devolver a informação dizendo que ele está cadastrado ou que ele foi recusado por conta de algum tipo de problema no cadastro. O que pode ser, né? Vamos elencar aqui alguns dos problemas. Pode ser o processo arquivado, pode ser um processo que tem segredo de justiça, lembrando que, né, a gente só consegue fazer um monitoramento de processos públicos, tá? A mesma coisa em relação aos documentos que virão, né, no CPJ, são dos documentos públicos do processo, então é bem importante a gente lembrar disso. E a gente também, voltando lá nas preferências que o Leonardo mostrou, em relação aos 7 dias, né? Por que a gente tem ali de trazer os últimos 7 dias, independentemente do momento em que você começou a monitorar o processo? Porque é uma segurança, né? Porque como a gente tem um prazo, né, de inclusão do processo no monitoramento, dessa validação, desse ok do sistema dizendo, olha, está monitorado, então a gente recomenda, né, que sempre sejam importados aí os andamentos dos últimos 7 dias, para que você não corra nenhum tipo de risco, né? Lígia, daqui a pouco eu já respondo a tua pergunta. Para efetivamente não correr o risco de você ter uma informação ali que ficou perdida, né, nos últimos dias. E eu acho que até já respondendo uma pergunta que eu vi por ali, em Da relação Lígia, ao... né? A da Lígia acho que eu ainda não vi. Eu vi uma pergunta que falava em relação a um terceiro, né, exceto o advogado ou o responsável, receber a tarefa. É possível, sim, né, vai depender lá da configuração das preferências e também lá nas notificações de e-mail, você pode incluir também o e-mail desse terceiro, né? Eu acho que é interessante, Léo, se você puder mostrar também para a gente lá na configuração das pessoas, né, aonde vai a notificação de e-mail, exatamente. E é interessante também a gente trazer logo em seguida, ó, gente, o e-mail tem que estar cadastrado aqui no campo de notificação, tá? Não basta estar só em nome, abaixo do nome ali do advogado ou do envolvido, tá? Ele tem que estar aqui no campo notificação para que esses e-mails efetivamente vão, né, para as pessoas corretas ali dos Sim. envolvidos do processo. Lembrando, né, Fabiano, que nesse ponto Manda aqui aí. é dentro do cadastro de pessoas e nada importa o e-mail que vai estar aqui, né? O e-mail que está aqui dentro do e-mail, que é o e-mail de cadastro, esse não vai fazer nada. Ele não vai. Então a gente vai ter que ter atenção a isso. Eu já tive alguns casos aqui que o cliente até perguntou, mas esse e-mail? Não, esse não. Então a gente sempre, por mais que eu tenha o e-mail aqui, eu vou repetir ele, se for o caso, e eu quiser enviar para esse e-mail também aqui. E além de repetir,
colocar tantos quantos forem necessários que a gente queira que receba, inclusive de terceiros, como o prof. Fabiano está dizendo. Pode concluir aí, Fabiano, por favor. Não, isso aí. Eu acho que é importante a gente lembrar que é bacana consultar, né, o time da Preâmbulo aqui, para realmente configurar certinho, para olhar exatamente se estão os campos corretos, né, para evitar qualquer tipo de problema aí no recebimento das notificações aí dos andamentos de processo. O que eu acho interessante também a gente mostrar, Léo, lá no começo do monitoramento, lá na aba geral, lá em cima, nos 3 pontinhos, isso mesmo, mais monitoramento, que aqui também, gente, deixa eu ver se eu consigo achar o incluir ali, Léo, dá um Aqui. incluir para mim, por favor, isso. Ver se vai aparecer. Está travando isso. Isso, aqui também, gente, Fazer assim que ele há tá uma escondendo. possibilidade, mas tá para ver, há uma possibilidade de você cadastrar mais de um processo de cada vez, Deixa eu tá? fazer Pra uma coisa inclusão do rapidinho, Fabiano. monitoramento. Só um segundo, Fábio. Acho que vai dar pra gente fazer assim. A gente fecha essa, Acho que puxa sim. essa pro canto. Normalmente ela abre em cima, tá? Então, isso aqui é só... Ela não tá abrindo agora, mas ela abre em cima certinho. Daí a gente pode puxar ela aqui para mostrar as duas ao mesmo tempo. E aqui, gente, vocês podem incluir mais de um processo, tá? Mas é bem importante lembrar que tem que ser número CNJ. Então, já antecipando aí alguma pergunta, né? Se hoje a gente traz os andamentos, por exemplo, do STJ e do STF, do númerozinho pequenininho lá do STJ e do STF. Ainda não, tá? Mas já está em fase aí de aprimoramento da ferramenta para que a gente possa, o mais rápido possível, trazer também os andamentos dos recursos dos tribunais superiores. Então, vamos pensar num exemplo em que a gente traz ali, né, das 3 instâncias, da trabalhista, né, o recurso extraordinário lá, o recurso de revista, né, extraordinário do STF, o recurso de revista lá do TST, ele mantém o mesmo número aqui, né, então a gente é um exemplo prático de que existe número de CNJ lá em cima também, mas então se você tiver ainda dúvidas em relação ao número pequenininho, a gente não traz nenhum tipo de informação de número sem ser padrão CNJ, pelo menos por enquanto, processos em segredo de justiça e processos arquivados. Fabiano, acho que agora deve ter aparecido aí certinho, né? Ah, agora apareceu certinho. Ó, aqui também, gente, dando uma quebra de linha, você consegue inserir ali mais de um processo para o monitoramento, tá? Então, dá para fazer uma gestão ali um pouco mais agilizada no sentido de inclusão dos processos. E, né, lá pelo ícone do fórum, você tem exatamente um panorama geral, né? Então, você tem que, às vezes, pode pensar, por aí, mas será que a minha versão do CPJ não tem o monitoramento ainda, porque não está aparecendo o ícone do fórumzinho ali, é porque ele ainda não está ativado, tá, gente? Então, a partir do momento que você ativa um serviço no CPJ, ele vai aparecer ali para você. Então, não se preocupe, às vezes já está ali com a versão H03.60, 61, ainda não está aparecendo, mas é só uma configuração relativamente simples, né, para ativar o serviço e ele já aparece ali no seu CPJ. Então, é muito tranquilo de fazer essa gestão e de olhar, né? E também, Léo, se você puder entrar ali no monitoramento de novo, eu só queria mostrar, que é bem importante, aqui também, gente, vocês podem configurar relatórios, tá? Tem a impressorinha ali do CPJ, então, se eventualmente você precisar configurar os processos que entraram, que estão sendo monitorados, você consegue fazer uma gestão aí também por relatórios, tá? Não é o relatório lá, né, no geral do CPJ, mas aqui na aba do monitoramento, ele tem essa opção também. E, para quem tem acesso, né, ao nosso CRM, também vai poder ter um controle maior, né, dos créditos contratados pelo portal do cliente, tá? Então, por enquanto no CPJ isso não está tão visual assim, mas lá no portal do cliente você vai conseguir acessar exatamente quais são a quantidade de créditos que você utilizou. E, Léo, se você puder entrar também mais uma vez aqui ou Fábio, no perfil do usuário, eu acho que é importante a gente ressaltar também que quem vai definir quem pode incluir ou excluir do monitoramento é você, tá? Você gestor do sistema aí, você controller, advogado aí, que é o dono do CPJ, é quem vai definir exatamente quem pode e quem não pode, né? Excluir e incluir, tá lá no processual. Isso. Aqui no finalzinho, olha, monitoramento de processos. Aqui que você vai poder configurar
quem pode e quem não pode. Assim você tem mais controle, né? Mais controle de quem efetivamente está cuidando da gestão desse serviço, por conta também dos créditos, né? Então, já tem uma pergunta aqui falando em relação a quanto tempo, né? Esses créditos você tem que, eles são renováveis mensalmente, tá? Então, o comercial daí pode explicar isso de forma mais tranquila para vocês, mas você inclui o processo, tal, e você vai receber lá uma fatura, né, com os créditos contratados, e a partir do momento em que você retira o processo do monitoramento, você deixa de pagar, né? Então, claro, lembrando sempre de que um crédito é um número e instância, né? Então, se você está monitorando por um acaso, tá? Vamos pensar, acho que o Leonardo vai poder dizer isso de forma processualmente melhor, né? Se não tem efeito suspensivo, por exemplo, num recurso, né? Você precisa monitorar ali a ficha principal, né? Ou a ação lá originária e o recurso, daí você está ali gastando 2 créditos. Mas, via de regra, na maior parte, né, dos processos, quando ele sobe para a segunda instância, você para de monitorar na primeira e monitorar na segunda. Quando ele voltar, né, daí você reinclui no monitoramento de primeira instância. Mas acho que o Léo vai poder falar isso de uma forma mais tranquilo, técnica. perfeito. Via de regra, a apelação tem efeito suspensivo. A gente sempre vai apelar. O efeito suspensivo ele vai ser atribuído como uma exceção nos demais casos, né? Então, nos demais casos, ele é uma exceção onde a gente tem que fundamentar esse pedido muito bem e com sorte e fundamento jurídico muitas vezes a gente consegue, né? Mas em regra vai ser muito difícil os casos que a gente vai ter os processos tramitando em simultâneo nas 2 instâncias. Então, vai ser a exceção ali usar 2 créditos, que dirá 3. Então, o processo tramitando em instância superior e ainda ter algum resquício dele em segundo grau ou até mesmo em primeira instância é muito raro. Então, a maioria das vezes a gente vai estar trabalhando ali com um crédito mesmo por processo. Então, vai ser só uma questão de exceção às outras situações. Isso mesmo. E esse monitoramento, gente, ele é realizado uma única vez ao dia, tá? Então, muita gente pode estar se perguntando, mas eu gostaria que fizesse esse olhar mais vezes ao dia. Mas, gente, quando se trata de automação, se a gente for automatizar isso e fizer esse levantamento ali 2, 3, 4 vezes ao dia, pode ter certeza que no dia seguinte o teu IP vai estar bloqueado no tribunal. Então, a gente garante, né, essa varredura dos processos da sua base que estão cadastrados no monitoramento uma vez ao dia, e esse processamento ele é feito em lote, tá? Então, a gente não tem como precisar um horário exatamente. Que horário que foi feito o monitoramento do meu processo? Ele está sendo processado ali durante todo o dia, junto com o seu lote de processo da sua base. Então, isso é importante também a gente ressaltar, porque a gente não pode escolher, né? Pelo menos não nesse momento. Vamos torcer para que os tribunais também nos ajudem, né, nesse sentido, para que a gente possa dizer, olha, eu quero monitorar esses processos ao meio-dia, por exemplo, tá? Então, por enquanto, também pode ser uma dúvida aí de mais de uma pessoa, mas a gente não tem como garantir exatamente qual é o horário que esse processo foi monitorado, tá? A gente garante que nosso robô passou por ele, né, naquele momento, mas a gente não tem como precisar exatamente o horário. Perfeito. Até por isso a gente tem ali a opção de receber por e-mail, até configurar a hora desse recebimento, né? Para a gente poder colocar ali em mais de uma hora para você receber isso em momentos diferentes. Justamente por a gente não ter essa precisão técnica, em razão dos tribunais mesmo, de poder precisar a hora que o sistema vai estar fazendo essa varredura. Então ali não deu certo isso, o e-mail você ajusta e assim que chegar, dependendo da forma que configurou ali, vai chegar no teu e-mail também essa informação de maneira automática. Ali fica mais fácil para ter essa visualização. Independente disso chegar uma vez ao dia ou não, como é o que o Fabiano falou, é uma vez só. Então a gente consegue pelo menos colocar ali, de certa forma, uma forma de reverter isso a teu favor. Você vai conseguir ver ali que hora que chega pelo e-mail, dependendo da forma que ficar configurado dentro de configurações e preferências. Fabiano, acho que seria interessante então a gente falar só a diferença, né, para a gente partir já encaminhando, acredito eu, se não tiver algumas outras configurações, a respeito do nosso Capture, né? O que você acha? Perfeito, eu acho excelente ideia, gente, porque é importante a gente mostrar que o monitoramento ele faz um trabalho mais completo, né? Ele faz um trabalho efetivamente automático, né? Então, o Léo vai trazer aqui para vocês, para quem ainda não conhece ainda a ferramenta de captura, acho difícil, né? Vocês ainda não conhecerem, mas para vocês realmente perceberem essa diferença, né? E do quanto isso pode representar na melhora da gestão. E outra, gente, como a gente sempre fala, uma ferramenta não exclui a outra, né? Então, você pode usar
o Capture para uma base, para uma parte dos seus processos, o monitoramento para outra parte. No outro, você quer que o Leonardo ou o Fábio ou o Fabiano estejam lá o dia inteiro olhando, faz parte, a gente sabe que isso faz parte da rotina do escritório. Então, Sim. é importante que seja, que você enxergue, né, a sua base sempre, olhe, né, para as particularidades dela e perceba ali qual exatamente o lote de processos você quer efetivamente monitorar, né, de acordo com cada ferramenta disponível no sistema. Perfeito. Para a gente ir compartilhando os minutos de exposição também, Fábio, mostra a parte técnica do Capture para a gente, e daí a gente explica as diferenças dele Isso. pontuais. Veja só, da mesma forma que você configura o monitoramento dentro do CPJ, você também vai configurar aqui, ó, exibir, e dentro de cada ficha vai ter um globo, onde você vai colocar o tribunal, cada um tem uma legenda do lado configurando. O que é importante isso? Você pode ter processos que estão no Capture, e você pode ter processos que estão no seu monitoramento. Então, o Capture é uma ferramenta que já está dentro do sistema, então você pode, só que não vai ter aquela automação que ter que colocar o CAP, ter aquela intervenção do usuário. Quando você colocar aqui e poder visualizar dentro da tramitação do processo aqui, ele vai trazer uma tela e a partir daqui eu vou poder importar todos para dentro da tramitação, mas só como um andamento simples. Eu não tenho todo aquele recurso que nós estávamos mostrando, que é criar uma agenda, mandar por e-mail, aqui é só para incluir o andamento. Então, ressaltando o que o Fabiano e que o Leonardo falaram. Como que você vai definir tua gestão hoje? Pô, tem essa carteira, eu quero colocar no monitoramento. Mas esses outros 30, pode ir controlando, posso tirar relatório também do Capture, certo? Porque na hora que ele consultar aqui, ele vai o quê? Ele vai abrir o tribunal, vai pedir o CAP, vai pedir, você vai fazer a intervenção do usuário. Quer complementar alguma coisa, Leonardo? Sim, sim, Fábio. É importante aqui também a questão do próprio trabalho que você vai ter, né? O serviço que você vai ter com o monitoramento e o serviço que você vai ter com o Capture. Monitoramento, lembrando, é a ferramenta que a gente explicou primeiro, aquela que eu só incluo e todos os dias, uma vez ao dia, o sistema passa lá e faz a varredura para você. Aqui no Capture é diferente, o Fábio mostrou ali como que você faz essa inserção, mas se você quiser entrar e acessar esse processo, você vai ter que abrir o sistema, entrar dentro do processo como ele entrou aqui, você vai ter que clicar nos 3 pontinhos e vir em andamentos capturados da internet. O Fábio mostrou ali como que você inclui. Colocou lá a categoria do tribunal, o número do processo, tudo certo? A partir desse momento, você vai vir aqui pelos 3 pontinhos dentro do andamento e acessar andamentos capturados da internet. Aqui você busca aqui onde o Fábio estava, consultar. Então aqui, quando eu aperto em consultar, ele abre a página do tribunal para mim. Abriu a página do tribunal, vai aparecer o CAPTCHA lá para você selecionar 10 mil vezes uma bicicleta ou 30 mil vezes um hidrante, alguma coisa do tipo. É brincadeira, mas a gente sabe que é chato aquilo. Então você vai ter que ir lá fazer essa captura de todas essas imagens primeiro para poder acessar. E somente então a gente vai poder fazer a busca dentro do sistema e trazer novamente os andamentos capturados por essa ferramenta. Nesse ponto, eu até gosto de advertir uma coisa. É mais fácil do que eu ir direto no tribunal, buscar andamento por andamento e trazer para dentro do CPJ. Eu teria que fazer isso se eu não tivesse o Capture. Então, eu teria que ir lá dentro de cada tribunal para fazer isso. O sistema, ele te facilita esse lado também. Mas, colocando de lado com o monitoramento automatiza e facilita ainda mais essas funções. Então, os dois podem ser utilizados de maneira complementar um ao outro. Os processos que eu tenho uma estratégia maior, que eu tenho um valor mais vultuoso, que eu tenho uma atenção um pouco maior, que eu dividi dentro da minha carteira, ou até mesmo uma carteira específica. Se eu sou um departamento jurídico, eu faço controle de outros escritórios, tem um escritório específico que eu quero ver os processos dele mais de perto. Enfim, dentro dessa linha de raciocínio, seria mais interessante um monitoramento para algumas demandas. Agora eu tenho aquele processo na Vara da Fazenda, que pelo menos no estado do Paraná, não sei como é em outros, é muito demorado. Então esse processo às vezes não compensa eu colocar um sistema que passa e faça a varredura todo dia. O processo não vai ter tantos andamentos assim. Então nesse caso seria interessante eu buscar pelo Capture. Então ali você consegue ver que você consegue utilizar as duas ferramentas juntas, em conjunto, onde uma complementa a outra. Então isso fica mais uma questão ali de estratégia para a maneira de utilização. O Fabiano pode até falar melhor sobre isso, né, Fabiano? Não, mas sabe que eu achei bem interessante você trazer, Léo, esse panorama geral aí do Capture, para vocês entenderem, gente, que a gente acaba ficando, a gente tem aqui uma fixação por CAPTCHA, né? A gente quer acabar com o CAPTCHA, é uma coisa muito chata, né? A gente sabe o quanto incomoda, né? Todo mundo tem que mudar de navegador às vezes, é uma loucura.
Então, assim, a gente foca muito na história do CAPTCHA, né? A gente até conversou na nossa reunião anterior. Mas a gente tem que lembrar, olha a quantidade de ações que você reduz ao usar o monitoramento automático, né? Então, claro, vai do grau de importância daquela carteira, vai do grau de gestão aí que você quer ter no teu escritório. Então, a gente não está aqui colocando nenhuma verdade absoluta. O Captura é ótimo para algumas coisas, para algumas carteiras, o monitoramento é maravilhoso para outras. Então, é preciso que você tenha essa sensibilidade ali de enxergar aquilo que você quer ter esse olhar um pouco mais realmente diário, né? Vamos dizer assim, e enxergar ali qual a melhor ferramenta vai se aplicar ali à tua realidade. Então, é importante a gente lembrar, vamos lá, vamos deixar aberto, vamos de tudo que tiver, eu quero receber tarefa. Espera aí, gente, isso não vai aumentar muito a quantidade de tarefas para vocês? Será que isso vai ser produtivo? Será que isso vai ser bacana? Será que não vai virar, né, ali um excesso de informação? Então, é importante que a gente lembre sempre que a gente precisa enxergar as ferramentas, né? O software está aqui para ajudar vocês, mas quem tem que ter a sensibilidade de dizer se essa ferramenta, ok, vai funcionar, são vocês no dia a dia. E claro, gente, peçam, né, se precisar aqui, a gente está à disposição para testar, para demonstrar. O monitoramento, o Leonardo faz isso muito bem também, o Fábio. Individualmente aí para cada um de vocês aí, é só pedir, tá? Então, hoje realmente é esse panorama geral que a gente traz, mas para mostrar efetivamente o quanto essa ferramenta pode ajudar aí na gestão estratégica dos processos, claro, como aqui já respondendo a pergunta da Narayana, processos de padrão CNJ, tá? Então, é bem importante a gente lembrar disso. Voltando lá no nosso webinar anterior, né? Como é que está o cadastro do seu CPJ, né? É importante olhar para isso, é importante saber que, né, as ferramentas só funcionam em razão de um cadastro bem feito, de um CPJ auditado, bem alimentado, né? Então, é importante que efetivamente você olhe para sua base e identifique, peraí, opa, aqui desse lado eu vou usar o Capture, para essa aqui eu preciso desse olhar dinâmico, aqui eu vou usar o monitoramento, para outras eu vou deixar o Leonardo, o Fábio e o Fabiano lá na frente do computador 3 vezes ao dia olhando o meu processo, tá tudo certo. Não existe certo e errado na gestão de processo. Ela tem que se adequar à sua realidade, à realidade do seu cliente, à realidade do seu advogado. Perfeito, Fabiano. Fábio, mais algum complemento, Fábio? Não, eu acho que está ótimo. Está ótimo. Podemos ver algumas perguntas aqui. Tem algumas, acho que foi quase todas respondidas, mas podemos repassar elas só, Gustavo. Exato, claro. Essas das que foram respondidas, né, foram da Pamela, então foi que o Fabiano acabou respondendo ali de estar passando algum sistema ou criar alguma atividade para o terceiro, né? Então isso aqui nós já respondemos. A Lígia também pergunta aqui como funcionam os créditos, cada processo em instância, por quanto tempo posso deixar no monitoramento? Esse crédito ele é mensal, tá, gente? Então, assim, ele vai sendo renovado ali todo mês. Você recebe uma base de créditos lá que você está usando, quantidade de processos, e você faz a gestão dela. Então, o termo crédito aqui, a gente usa mais basicamente para poder identificar processos primeira e segunda instância. Tá? Então, você vai receber uma fatura normal dos processos que estão dentro do monitoramento. Então, se você tem lá 50 processos de primeira instância, vão ser 50 créditos. Tem 50 processos de primeira instância e 20 de segunda, são 70 créditos que vão ser cobrados mensalmente. Mas isso também o pessoal do comercial pode explicar aí de forma melhor. Ah, legal. Eu acho que essa pergunta do Marcelo também já foi respondida, mas só repassando. O sistema está funcionando em todos os tribunais e de todas as justiças? Sim, funcionando em todos os tribunais judiciais, tá, gente? A gente ainda não tem ali o tribunal administrativo. Vamos pensar lá no INSS, que é uma demanda, né, bem recorrente aqui, mas a gente está trabalhando aí para poder trazer outros sistemas, né? Vamos pensar do INSS, do IBAMA, do CRES. Então, assim, a gente está ainda na construção aí, é isso mesmo, INSS, RFB, a gente está para trazer isso tudo no futuro. É isso aí. Que bom que vocês estão fomentando a gente de informação, a ideia é essa Que mesmo. bom. Isso. E só para lembrar uma Lígia. coisa, hein, Gustavo, só uma coisinha ali, Pode para falar. essa resposta também, até por isso é a questão do número único, né? Como a gente tem por padrão o número único, estado, cidade e vara, então o número, instância, a cidade, instância, tudo certinho, então a gente já consegue ali pelo número único fazer essa busca. É através desse número único que o sistema localiza, se o tribunal é do Paraná, se o tribunal é Rio de Janeiro, São Paulo. Então é por isso a necessidade ali de usar o número único sempre. Sem ele a gente não consegue por esse motivo. Já fica a explicação do porquê também.
Perfeito. A Lígia também pergunta, Fabiano, pode esclarecer melhor essa questão dos incidentes? O ideal é abrir um incidente por recurso, além, é claro, de ações expedientes e autônomos? Olha, gente, eu não, né, não gosto de defender nenhum tipo de modelo, né? Mas o meu modelo é sim a gente ter uma ficha incidente para cada recurso, para cada instância, né? Porque você tem um controle muito maior. Porque quando você tem um único processo, de primeira até a última instância, na mesma ficha, você tem que estar com a tua fase de processo muito organizada. Você tem que estar ali com as publicações muito organizadas para você não correr o risco, né, de deixar passar alguma coisa. Então, ao meu ver, né, a gestão ideal de processos, inclusive para o monitoramento, é você usar, sim, as fichas incidentes, que elas são maravilhosas no sentido de você ter mais elementos para identificar os processos, né? Então, vamos pensar, gente, no risco de você ter um processo ali que está cadastrado ali, como Curitiba 11ª Vara. Vamos pensar na vara trabalhista, né? Que é aqui nesse caso. O risco de você inserir um processo para monitorar em primeira instância e o recurso está em segunda. Então, eu acho que a ficha incidente, gente, ela é salvadora da pátria, porque ela te traz muito mais elementos de gestão. Você tem não só ali visualmente falando, mas você consegue ter muito mais controle. Vamos pensar lá no relatório que a gente sempre bate na tecla aqui. Ah, o meu cliente quer saber quantas ações estão em segundo grau. Você tá, ai, mas espera aí, tá tudo na mesma ficha. Deixa eu pegar, fazer um quebra-cabeça aqui, porque a fase tá recursal. Daí, beleza, voltou para execução. Ai, não tinha o evento automático que trocava a fase, ficou com a fase recursal e o processo já está em execução. Então, eu acho que a ficha incidente, gente, eu não sei, vocês aí podem dizer isso melhor do que eu, mas eu sou super fã, eu acho que ela funciona como uma bela ferramenta de gestão para o monitoramento, então fica muito mais claro, muito mais evidente, tá ali na cara do CPJ. Você olhou, você já sabe aquilo que você está monitorando. Concordo e reforço, até porque o próprio sistema facilita, né? A gente vai criar a ficha, já puxa em cima dela o incidente, cara. Ó, aqui é uma ficha criada, eu vou criar incidente, eu já crio incidente aqui, então eu já trago muitas informações que estão no meu processo e já posso complementá-los apenas. Então, cara, eu também sou fã da ficha justamente para controle, o sistema me ajuda, na hora de um relatório é mais fácil, eu concordo plenamente, Fabiano. Opa, é isso aí. Tanto é que quando o Léo mostrou ali para incluir, né, no monitoramento ali pelo íconezinho do fórum, ele pede, né, para você dizer primeira, segunda ou instância superior. Então, o risco de você cadastrar um processo errado ali é bem grande. Então, é bem importante que vocês, na medida do possível, claro, tenham a ficha incidente. A Kelly Molina, ela acabou só fazendo um comentário também, que aproveitando o bug das telas que tem acontecido com frequência, então uma não abre e a outra como deveria. Eu acho que já estamos, né, tentando resolver esse bugzinho, né? E pro mais, assim, é tentar melhorar sempre, né? O Glauber Felipe, ele pergunta, pessoal, por gentileza, essa nova ferramenta está disponível para todas as versões do CPJ ou apenas para as mais atualizadas? E como podemos conseguir a gravação desta apresentação? Então, a apresentação fica gravada, tá? Então, até a partir de amanhã estará no YouTube, tá? E daí eu acho que o pessoal pode responder a primeira pergunta aí. Até voltando ali um pouquinho da pergunta da Kelly, esse bug das telas, Kelly, se você depois quiser mandar uma mensagenzinha para a gente aqui, ou mandar para o Helpdesk o número o código de cliente ali, a gente já vê se não é um caso pontual também, mas a gente já está olhando sim. Está disponível para a versão H03.60.61, tá, gente? Então, são as mais recentes, sim, mas se você já está na H03, procura o nosso Helpdesk para poder fazer essa atualização de versão para H03.60.61, melhor dizendo, que é a mais atualizadíssima e que está aí com as ferramentas de monitoramento mais fresquinhas ali, todas elas que o Leonardo e o Fábio mostraram para vocês. Legal. A Nara e a Ana, ela falou que perdeu um pouquinho o começo do webinar, tá? Então, se precisar, amanhã estará no YouTube, já tá. Mas ela pergunta aqui novamente se o Fabiano poderia estar explicando sobre os processos que se enquadram nessa nova ferramenta de monitoramento CPJ. E também incluindo os processos eletrônicos, né? Não tem problema, Narayana. A gente está aqui para ouvir vocês e para explicar. Os processos, sim, principalmente os eletrônicos, tá, gente? A gente sabe que tem muito estado ainda com processo físico, né? Mas se ele for físico e tiver número CNJ, ok, de boa, a gente consegue monitorar. Mas, em especial, os eletrônicos, sim, só realmente reforçando que são os processos públicos, tá?
Então, se eventualmente esse processo for arquivado, ele vai dar lá na mensagem de erro dizendo que não pode mais monitorar porque o processo foi arquivado. E se ele tiver em segredo de justiça também, ele não recebe as movimentações. Então, é bem importante ter essa gestão. Nesse ponto, Fabiano, apenas uma ressalva lógica, né? Se o Manda. sistema ele faz a busca do monitoramento de processos, inclusive processos físicos. Nesse caso, sem a inclusão do PDF, por motivo óbvio. O processo é físico, a gente não consegue buscar o documento dele lá, porque é físico ainda. Então, os documentos que vão ser incluídos ali no PDF são dos processos eletrônicos. Processos Perfeito. eletrônicos Perfeito. inclui, processo físico não. Então, fica só essa Perfeito. ressalva aí também. Perfeito, a não ser que seja um milagre, É, né? O fundamento do tribunal, eles incluam mas aí é a exceção da exceção da exceção da exceção. exceção, né, gente? Então, Mas é via basicamente de isso. regra, não. É isso aí. Legal. Então, pessoal, se tiver mais algum tipo de pergunta, eu vou aproveitar enquanto não chega nenhuma pergunta ainda, falar um pouco sobre o Meetup, que a Preâmbulo está promovendo uma ação em homenagem ao Dia do Advogado. Esse encontro será um bate-papo descontraído, onde vamos contar com a presença do Luiz Cachê, que é o Head de Educação da Legal Hub, o consultor de projetos especiais da Preâmbulo Tech, que é o Fabiano Marcorato, que esteve conosco Eu de hoje. novo. E a presença especial do Fred Lacerda, que é o diretor jurídico da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação no Vale do Pinhão. Eles irão abordar o tema Desfazendo os Mitos da Advocacia e será um evento online, tá? E também será gratuito. E que acontecerá amanhã, no dia 11 de agosto, às 16 horas. Então, pessoal, eu estou deixando o link aqui para quem tiver um interesse. E garanto seu ingresso, né? Garanto que será um papo bem bacana, né? Então, garante seu ingresso e esteja com a gente amanhã, ok? Vamos esperar mais um pouquinho ver se o pessoal ter algum tipo de mais alguma dúvida. O pessoal Então, amanhã. É a nossa equipe de publicações também aqui que vai trazer mais informações também sobre o monitoramento e a equipe, né, do comercial, do CS, lá com o Leonardo, com o Fábio e tal, pode também trazer mais informações. Então, na dúvida, ficou alguma dúvida, manda uma mensagem, manda um oi ali pra gente, que a gente marca uma apresentação personalizada aí para vocês também. Tá com a isso. dúvida, tá com interesse, gostou da ferramenta, chama a gente aí que a gente já resolve. Exato. E daí só para lembrar também, né, já falei já que o webinar vai ficar disponível amanhã no YouTube. Também não posso deixar de esquecer dos nossos canais de comunicação. Então, nós temos um grupo no Telegram, onde eu coloquei que na semana passada bastante gente entrou, né? Então, quem não entrou ainda pode estar entrando no grupo, onde a gente acaba colocando vários conteúdos aí de inovação jurídica e mais conteúdos também do CPJ. Então, acho que seria bem bacana estarem entrando, tá? Quem tiver interesse pode estar entrando no grupo. E para quem quiser ficar sabendo no LinkedIn, Facebook, Instagram, e o próprio YouTube também, estamos como Preâmbulo Tech, tá? Então, acho que não vai ter nenhum tipo mais de pergunta. Então, agradeço a presença de todos. Comunico que na semana que vem, na próxima terça-feira, na próxima terça-feira, iremos fazer outra demonstração, que é como utilizar a gestão financeira na prática, tá? Então, agradeço a presença de todos e até para terça-feira que vem, pessoal. Obrigado, Tchau, Valeu, pessoal. gente. pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Vejo vocês amanhã no Meetup. Valeu, Tá, pessoal. isso Tchau, aí. tchau.